Podcast Seminário Servo de Cristo. Um bate-papo com Estevan Kirchner e Bernardo Shaw. Tema de hoje, a relação entre os evangelhos. Produção DBcast. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio que trata da arte de interpretar os evangelhos. No episódio anterior, eu, Bernardo Shaw e Dr. Estevan Kirchner começamos a falar aí de questões básicas relacionadas à disciplina da interpretação dos evangelhos. Falamos sobre a relação entre Jesus, ou muitas vezes chamado Jesus histórico, né? E essas narrativas canônicas que fazem parte do corpo de textos chamado Novo Testamento. E hoje nós então falaremos sobre a relação entre os evangelhos, né? Mas antes disso, uma breve apresentação para aqueles que nos ouvem pela primeira vez. Sou Bernardo Shaw, professor de Teologia Bíblica e Novo Testamento do Seminário Teológico Servo de Cristo. Estou aqui com o professor Dr. Estevan Kirchner, professor há muitos anos na área bíblica aqui do seminário. Quer dar um alô para o pessoal, Estevan? Sim. Olá, pessoal. Estamos aí mais uma vez para conversar sobre um assunto muito relevante, a relação entre os evangelhos, né? A relevância da relação entre os evangelhos. Muito bom. Okay. Só para dar uma situada no pessoal, no episódio anterior, então, a gente gastou bastante tempo, um tempo considerável, tratando de questões bastante fundamentais. A gente pincelou, introduziu, né, questões metodológicas, questões críticas, questões até, eu diria, filosóficas no que diz respeito a como a gente deve encarar a relação da figura histórica de Jesus com esses 4 evangelhos canônicos que nos contam de maneira autoritativa, inspirada, sobre a figura de Jesus e, em particular, sobre a sua missão, aquilo que ele ensinou e realizou num contexto de seu ministério. E o episódio de hoje, então, será focado nessa questão da pluralidade dos evangelhos, né, e na relação entre eles. Afinal de contas, por que nós temos 4 e não um evangelhozão grandão, bonitão, assim, polido, de ouro, brilhante, né? Por que a gente tem 4? E, consequentemente, também, como é que a gente entende essa dinâmica, né, de se ter 4 evangelhos. Então, na verdade, eu queria começar a conversa de hoje jogando a peteca na sua mão, Estevan, pedindo para você explicar um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, né? Eu ia falar leitores, os nossos ouvintes, qual que é a relevância, né, que, enfim, a pluralidade dos evangelhos tem para a nossa leitura de cada um deles, e, assim, de maneira um pouco mais específica, como é que a gente entende a relação de Mateus, Marcos e Lucas e João, né? Talvez, assim, sem pressupor conhecimento algum dos nossos ouvintes, né? Imagina que quem está ouvindo é alguém que nunca parou para pensar por que nós temos 3 evangelhos tão semelhantes, e como é que a gente entende a relação entre eles, e como é que isso nos ajuda a entender melhor esses documentos. Certo. Muito bem, eu acho que não é difícil imaginar alguma pessoa que conhece alguma coisa dos evangelhos ficando um tanto quanto perplexa por vezes ao encontrar uma mesma história contada de maneira diferente num outro evangelho. Eu penso, por exemplo, na história de Marcos capítulo 5, quando Jesus encontra um endemoniado gadareno, gesareno, que está com uma legião de demônios, enquanto que Mateus trata da mesma história como 2 endemoniados gadarenos, uma cidade próxima de Gerasa e Gadara, ali na região da Decápolis, a confederação de 10 cidades no lado leste do Rio Jordão, e
E então você fica perguntando, mas como assim? São histórias tão parecidas, não pode ter uma coincidência tão grande de duas oportunidades diferentes e lugares tão próximos ter acontecimentos tão semelhantes, né? E, na realidade, nós temos, de fato, os mesmos acontecimentos narrados sob perspectivas um tanto quanto diferentes, por Marcos e por Mateus. Quando se percebe isso, e muitas vezes também algumas outras coisas, como palavras de Jesus que aparecem de uma certa forma num texto, de outra forma no outro texto, as pessoas ficam, às vezes, sem saber como reagir, como explicar esse fenômeno. Numa passagem, você tem Tiago e João pedindo para Jesus para sentar um à sua direita, outro à sua esquerda, quando o seu reino vier, na sua glória. E na outra passagem você tem a mãe dos dois pedindo isso para os seus filhos. Geralmente quando a mãe pede, a gente sabe que as pessoas vão ouvir mais de repente, né? Como é que nós entendemos essa dinâmica entre os evangelhos? Isso não é algo que somente se percebe hoje, né? Já há muito tempo se percebeu isso ao longo da história da teologia, do conhecimento bíblico, de que havia algumas situações um pouco irreconciliáveis ou difíceis de reconciliar nessa questão da relação entre os evangelhos. É claro que para cada uma dessas situações que eu citei aqui como exemplos, se você conferir em comentários bons dos específicos evangelhos que tratarem de cada uma dessas histórias, você vai perceber que existem maneiras de a gente perceber qual é o destaque que está sendo dado, por que esse evangelista frisou tal coisa e não colocou aquela outra coisa e assim por diante. Nós temos soluções razoáveis para esses fenômenos, sim. Mas a questão toda foi chegando nesse momento assim mais próximo da gente, na chamada Idade Moderna, naquilo que no primeiro episódio nós comentamos um pouquinho sobre o racionalismo, aqueles teólogos, principalmente lá da Alemanha, que começaram a questionar as coisas que apareciam na Bíblia do jeito que apareciam, porque colocavam em xeque a possibilidade humana de compreensão a partir de parâmetros e critérios bastante científicos e modernos, né? Dentro desse contexto surgiu uma perspectiva um pouquinho mais complexa da relação entre esses evangelhos, né? As perguntas giravam muito mais em torno de qual evangelho dependeu de qual outro evangelho, em termos de copiar um esquema, uma estrutura, para daí colocar o seu evangelho e a sua contribuição, ou então simplesmente incorporar coisas que o outro evangelho já disse, se já fosse conhecido, né, e assim por diante, ou então fontes em comum que dois ou mais evangelhos tiveram, desses chamados sinóticos. A palavra sinótico significa os evangelhos que têm uma mesma perspectiva do ministério de Jesus, né, dos 3 anos, vamos dizer assim, do trabalho de Jesus, e que dão uma sequência mais ou menos paralela desse enredo, né? Então, como é que se dá essa relação? Existe dependência de um evangelho em relação ao outro? Parece que quando Lucas, por exemplo, começa o seu evangelho, ele reconhece a existência de outras tentativas de descrever o ministério de Jesus. Ele menciona isso ali. No capítulo 1 de Lucas, ele fala sobre isso, né? Quando João termina o seu evangelho, ele diz claramente que ele não colocou tudo aquilo que era possível se dizer sobre Jesus. Obviamente, tinha muita coisa que ficou de fora, e ele exagera até na maneira de dizer isso, mas parece que ele deixou mais coisa de fora do que incluiu. Então, é possível depreender disso que havia outras fontes possíveis, seja de tradição oral, seja
sejam fontes escritas, né, que pudessem fornecer informações de Jesus, coleções de parábolas de Jesus, de ditos de Jesus, por exemplo. Então, a questão da dependência e da independência que cada um deles teve ao lidar com essas questões é a questão. São as questões, vamos dizer assim, mais preementes que começaram a dominar a mente de alguns eruditos, principalmente na parte final do século XIX, né? Quando surgiu a expressão problema sinótico, que é exatamente essa questão de como é que se pode perceber o relacionamento entre os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, uma vez que João claramente se coloca numa posição fora da curva. Ele não faz uma abordagem do mesmo estilo dos outros três, né? E parece que, historicamente, pela tradição antiga, ele surge bem depois, num momento posterior, né? Então, as perguntas sobre dependência, independência de cada um deles ao registrar as coisas, ou então, a gente poderia dizer, a interdependência dos evangelhos, porque certamente deveria ter algum tipo de interação, pelo menos entre as fontes escritas ou orais que deram origem aos evangelhos. Por causa disso, dessas questões todas, surgiram tentativas de explicação do fenômeno, né? Por exemplo, a teoria dos dois documentos, ou então da prioridade de Marcos. Marcos, sendo o menor dos evangelhos, teria sido o primeiro que dá os contornos básicos, bem resumidos, do ministério de Jesus, sendo que Mateus e Lucas assumiram mais ou menos essa estrutura da cronologia, inclusive de Marcos, e colocaram as suas próprias contribuições também nos seus escritos. Essa é uma teoria, talvez a teoria mais predominante, inclusive hoje. Uma outra teoria que obedece muito mais assim à perspectiva agostiniana, ou seja, da ordem dos evangelhos, como eles se apresentam no cânon, Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que Mateus era o mais conhecido e mais popular dos evangelhos, teria sido o primeiro, sendo que Lucas teria vindo em segundo lugar e Marcos em último lugar, ou então alguns até invertem a posição de Marcos e Lucas, dizendo que Marcos teria vindo como uma espécie de resumo de Mateus, uma síntese, e depois Lucas com a sua contribuição. O certo é que nós vemos cada um deles fazendo coisas diferentes, mesmo que as estruturas básicas sejam mais ou menos as mesmas, né? Só para citar um exemplo, na parte central do Evangelho de Lucas, no capítulo 9 até o capítulo 19, mais ou menos, nós temos uma porção de texto aí de coisas que não aparecem de forma alguma nos outros dois evangelhos. Eu diria que as parábolas mais populares e conhecidas de Jesus estão exatamente aí. Capítulo 10 de Lucas. A jornada de Jesus até Jerusalém. Isso. Lucas é quase 5 vezes maior, né, do que de Marcos também. Exatamente. Então, no capítulo 9, passando por Samaria e os dois irmãos lá, um deles inclusive é conhecido como o João, o evangelista do amor, né, pedindo para se podia orar e descer fogo do céu sobre os samaritanos, que não queriam aceitar Jesus, né, o evangelista do amor. E aí então no capítulo 10, Jesus fala do bom samaritano. Ele não usa essa expressão, mas obviamente é essa a ideia, né? Aquele que oferece socorro para a pessoa que padecia ali. Mais adiante, no capítulo 15, você tem a parábola do filho pródigo. Puxa vida, quem é que não conhece essa parábola? Então você tem contribuições próprias de Lucas aí, que você não encontra nos outros evangelhos. Ao mesmo tempo, você tem um Mateus 5 a 7 com o Sermão do Monte, extremamente extenso e bem elaborado, com uma boa sequência, e você não encontra absolutamente nada disso em Marcos. Nenhum resquício de um Sermão do Monte.
Em Lucas, você encontra no capítulo 6 uma espécie de sermão da planície, né? Que é muito mais resumido e que tem um enfoque diferenciado em relação àquilo que seria o Sermão do Monte. Então, essas diferenças mostram ao mesmo tempo que havia dependência, ao mesmo tempo independência entre eles, e, obviamente, uma mútua fertilização, porque todos eles, por exemplo, têm a história da paixão, com as contribuições que cada um dá e as ênfases que cada um dá, mas basicamente a mesma história, né, que é contada aí sobre o sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. Então, a pergunta toda, e aí eu vou lançar de volta a peteca para o meu querido Bernardo, seria tentar entender como essas diferenças e semelhanças nos evangelhos nos ajudam a entender melhor esses documentos e, obviamente, aquilo que é a própria apresentação de Jesus que o Novo Testamento nos fornece, né? Ok, é com você, Bernardo. Legal, não, muito bom. Eu acho que você tocou em pontos que são muito importantes para a gente entender essa questão da pluralidade dos evangelhos, né? Um deles é a riqueza teológica que Jesus suscita, né? Não tem jeito. O próprio João diz lá no final do seu evangelho, olha, se a gente fosse escrever tudo que ele fez, misericórdia, não ia ter biblioteca no mundo para a gente colocar livro a respeito disso, né? Então eu acho que a natureza do ministério de Jesus chama uma pluralidade de testemunhos e de perspectivas, né? Agora, isso não necessariamente significa que esses testemunhos sejam contraditórios, né? Muito pelo contrário, como você bem pontuou aí, existe ampla continuidade e interdependência entre esses documentos, né? Agora, eu acho que essa questão de a gente ter 4 evangelhos e não somente um tem uma implicação hermenêutica muito profunda, que muitas vezes a gente se esquece ou muitas vezes a gente não tem nem a oportunidade de entender direito, né? Porque, assim, embora nós tenhamos 4 evangelhos, eu suspeito que no fundo, de 10 crentes, se eu perguntasse, 9 responderiam que preferiam ter um evangelhozão grandão, bonitão, né? Para que tanto? Para que 4? Às vezes a gente fica até confuso, esses exemplos que você deu, né, do endemoniado lá em Gadareno, que é Gadareno em um, que não é em outro. Nossa, por que tanta confusão? Por que a gente não podia ter um só sem contradizer, né? E eu acho que esse tipo de pergunta, nós obviamente não somos os primeiros a fazer, né? O Tassiano, que viveu lá no 2º século, né? Ele mesmo lá, em meados ali dos anos 60, ele produziu um documento chamado Diatessaron, que foi a primeira harmonização dos 4 evangelhos. Eu acho que desde essa, e a razão, né? Porque eu acho que desde essa época essa pluralidade de perspectivas deixa a gente perplexo mesmo, né? O próprio Agostinho, quando formulou a teoria da prioridade mateana, né? Quando ele disse que Mateus foi o primeiro a ser escrito, isso não foi num contexto de um estudo textual detalhado, né, que ele chega a essa conclusão. Ele estava construindo um argumento contra um dos seus oponentes que dizia que os evangelhos eram contraditórios, né? E, de fato, quando a gente presta atenção nas diferenças, a gente fica um pouco... acho que perplexo é a melhor palavra mesmo, né? Mas eu acho que a gente não precisa ficar perplexo, porque a pluralidade dos evangelhos tem a ver com essa questão da riqueza teológica implícita no evento Cristo, mas eu acho também que tem a ver com questões, enfim, mais pé no chão, né? Digamos assim. A primeira coisa que a gente podia notar em relação a essa questão mais, eu vou chamar de mundana, né, no sentido de pé no chão, é que papiro era caro, né? Às vezes, assim, não era simples, né? O pessoal não tinha laptop e o Microsoft Word, que ele podia abrir
o dispositivo e sair teclando e digitando e falar tudo que a ele queria em tinta era 200. cara. A tinta Exato, era cara. né? E assim, essa cultura textual, na verdade, é uma herança cristã, né? Essa ideia, essa cultura da leitura, né? A oralidade tinha um valor muito maior naquela época, né? Agora, tem a outra questão também, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós mencionamos no episódio anterior, que é a ideia de que, assim como a história ela nunca é objetiva, purinha, nua e crua, ela sempre envolve um processo de interpretação. Qualquer relato histórico acontece isso, qualquer coisa, jornalismo, enfim. Por isso que a gente tem o jornal preferido e tem o jornal que a gente odeia, né? Que a gente lê só para xingar o cara, né? Porque a gente sabe que ninguém está isento de perspectiva. Mas eu acho que, da mesma maneira que acontece isso, toda a história é seletiva, não tem jeito. Você não tem condições de colocar absolutamente todas as informações. Você vai colocar a informação que te interessa. Você vai colocar a informação que vai contribuir para o argumento que você está construindo nesse enredo que você está relatando, né? Então, qual que é o problema, na verdade, de a gente desejar uma espécie de diatessaron, né? Uma espécie de harmonização dos evangelhos, ou um evangelhozão? É que eu acho que o nosso retrato de Jesus ficaria bastante empobrecido, né? E graças a Deus que o diatessaron foi rejeitado muito cedo na história, né? O pessoal não comprou ideia, graças a Deus. Apesar de que, né, hoje em dia existe, o pessoal vende a harmonização dos evangelhos, né? Eu nem sei o título, enfim, não vou falar muito porque eu não quero ofender ninguém. A harmonia dos evangelhos, normalmente harmonia. É o título. Né? Isso, a harmonia dos evangelhos, né? A ironia, Estevam, na minha opinião, dessas harmonias dos evangelhos é que eles acabam se tornando um quinto evangelho. Porque quando você harmoniza os 4 evangelhos, o que você está fazendo você está apagando precisamente aquilo que é a navalha cortante, né? O cutting edge de cada evangelista. Você está tirando, você está desincorporando, desencarnando, sei lá qual que é o termo, você está extraindo Jesus da lente que o próprio evangelista escolheu para nos contar sobre a significância de Jesus. E o que acontece nessas harmonias não é que você acaba descobrindo o Jesus puro, sem mistura, né? O que acontece é que essas harmonias nada mais são do que um quinto evangelho. Né? Um quinto evangelho escrito por alguém que não foi apóstolo e nem inspirado pelo Espírito, diga-se de passagem. Né? Agora, eu acho que isso não é meramente uma discussão técnica, porque muitos dos nossos sermões trabalham, operam nesse mesmo pressuposto. Então, quantas vezes a gente ouve sermões enfim, talvez você não, né, Estevam? Mas eu também já fui culpado de fazer isso antes de estudar esse negócio direito. Por exemplo, quando a gente pega uma passagem de alguma história que está atestada em mais de um evangelho, né? Então, Jesus multiplicando os pães, ou Jesus andando sobre as águas. É aí que normalmente nós fazemos nos sermões. A gente conta a história fazendo uma salada de todos os, vamos supor, 3 relatos que a gente encontra, o de Marcos, o de Mateus e o de Lucas. Sim. E a gente harmoniza, é isso que a gente faz, muitas vezes, né? O nós genérico aqui, né? É isso que muitos de nossos sermões tentam fazer. Então, a gente acha, e eu acho que esse que é o pressuposto mais problemático, a gente encara esses documentos como se eles fossem meras janelas ou ferramentas para a gente reconstruir um Jesus supostamente da história. Né? O problema, então, é que quando a gente harmoniza os evangelhos, seja em trabalhos acadêmicos ou seja em sermões, quando a gente fala de Jesus andando sobre as águas e a gente conta a história pegando detalhes de Mateus, enfim, dos outros evangelhos, a gente acaba
apagando aquilo que é o mais importante nos evangelhos, que é o ângulo hermenêutico que cada autor inspirado pelo Espírito Santo deu. Né? E nós acabamos então construindo um Jesus da nossa imaginação, inevitavelmente. Né? Então é claro que o trabalho do intérprete é tentar entender como a coisa aconteceu naquele momento da história, tentar, enfim, captar todos os detalhes, o máximo de detalhes possível, que nos informe, né, sobre o contexto histórico, mas o sentido teológico está na narrativa, né, no contexto literário. É como assistir a um filme, né? Quando a gente assiste a um filme, a gente presta atenção no enredo, no começo, meio e fim, no desenvolvimento das personagens, no posicionamento da câmera, na trilha sonora, enfim, tudo, porque é aí que o diretor está contando a história de fato. Claro. Então, eu adoro quando me fazem a seguinte pergunta: Bernardo, você é professor de teologia, tal, não sei o quê, você é pastor. O que Jesus quis dizer quando ele fez isso ou aquilo? Eu adoro quando me perguntam isso, porque eu sempre respondo com uma pergunta. Depende. O que Jesus quis dizer quando ele fez isso em qual dos evangelhos? Porque dependendo do evangelho, dependendo da passagem que veio antes, dependendo da passagem que veio depois, é isso que vai determinar o sentido, né? Exatamente. A força teológica do que Jesus ou do que o evangelista em questão quer dizer. E é sempre muito revelador quando eu faço essa pergunta, porque a pessoa sequer sabe como a história é narrada. A gente tem as anedotas de Jesus na nossa mente, mas aí quando a gente pergunta, mas em qual dos evangelhos? Muitas vezes o pessoal fala, nossa, eu nem lembro qual. Eu sei que está em um desses 4 aí. Leiam a Bíblia, por favor, leiam a Bíblia. Exato, leiam a Bíblia e aprendam a ler direito, né? Mas eu acho que isso ilustra muito bem a importância, né, da pluralidade dos evangelhos. E eu acho que isso tem implicações teológicas profundas, né? Eu só iria acrescentar naquilo que você está falando com muita clareza, né? É que nós, quando fazemos esse tipo de observação, tentando remendar as coisas de um evangelho com o outro, corrigir um evangelho com o outro, nós estamos fazendo um desserviço àquilo que é essencialmente o que nós confessamos, que é que a palavra de Deus é autoridade. Nós estamos descaracterizando aquilo que nós dizemos amém, é autoridade. Porque nós não estamos lendo o texto do jeito que ele nos foi dado. Se ele nos foi dado naquele contexto lá de Marcos ou de Mateus, cada um deles tem dentro de seu próprio contexto uma maneira de dizer a coisa e de deixar com que a lição seja aprendida ou aquilo que Jesus está dizendo seja melhor compreendido. Né? Então nós precisamos ter um pouco mais de cuidado ao fazer essas coisas, porque nós estamos dando um tiro no próprio pé quando fazemos isso, dizendo aquilo que é absolutamente contra o que nós professamos crer. Né? Eu só queria fazer esse parênteses aqui. Não, com certeza. E eu acho que muitas vezes a gente tem medo das supostas ou às vezes meramente aparentes diferenças, né? Que a gente encontra nos evangelhos. Eu acho que parte desse nosso medo é esse impulso ainda racionalista que nós temos, né? De que não, isso aqui a equação sempre tem que fechar do ponto de vista empírico, histórico, mas a partir do momento que eu descobri que eu preciso respeitar a perspectiva de cada um dos evangelistas, essas aparentes diferenças não fazem mais tanta diferença. Porque eles estão sendo seletivos e eles estão querendo dizer algo, cada um à sua maneira, né, que é importante. Então, descobrir diferenças, na verdade, enriquece a nossa leitura. Porque a gente percebe, peraí, Mateus está fazendo isso que é diferente um pouquinho diferente do que da ênfase que Marcos deu, porque a ênfase que Mateus quer dar é outra. Olha que interessante, que riqueza. Né? Eu acho que isso tem implicações. Sim? Fala.
Não, eu só iria Pode falar, só dar um exemplo rápido. Eu até mencionei antes, se você pegar em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 27, a narrativa que fala da crucificação de Jesus, do julgamento por Pilatos e a crucificação, você tem uma ênfase claríssima na ideia paradoxal, inclusive, de que a cruz de Cristo é o seu trono como rei. A ênfase que é dada no texto o tempo todo é do deboche das autoridades, do próprio Pilatos. Então você é o rei dos judeus, e o pessoal se dobrando diante de Jesus, já sendo torturado e tudo mais, né? E quando ele está pregado na cruz, a mesma coisa. Isso você não encontra com a mesma carga nas outras narrativas. Então, evidentemente, ali você tem um acento, uma força que a narrativa empresta a esse detalhe, que é absolutamente importante para um evangelho como o Evangelho de Mateus, que começa falando que Jesus é o Messias, filho de Davi, que ele vem para ser rei. Sim. Então, só para exemplificar esse aspecto. Não, isso faz brotar aqui vários, né? Faz pular aqui na minha cabeça vários outros exemplos, falando de Pilatos, né? Quando a gente olha para Marcos, daqueles que condenam Jesus à cruz, Pilatos é o único que tem nome, né? O sumo sacerdote nem tem nome em Marcos. Eu acho que a ideia ali é porque Marcos não quer, ele faz questão de dar o nome para Pilatos porque ele não quer culpar Roma, ele quer culpar Pilatos. Mas quando ele generaliza e diz que a elite sacerdotal dos judeus condenam Jesus à morte, ele está culpando o grupo, na verdade. Ele não quer responsabilizar um indivíduo, né? Então tem essas diferenças. A questão do templo em Marcos, que é intercalado aí pela maldição da figueira, né? O pessoal do Greenpeace deve ficar louco quando lê essa passagem, né? Mas minha nossa, por que Jesus amaldiçoou uma árvore, né? Ele é contra o meio ambiente, né? Mas se a gente prestar atenção à forma literária, né, de Marcos, a gente percebe que um é chave hermenêutica para o outro. Um é chave hermenêutica. Lá vamos nós de novo para esse termo envenenado. Deixa eu me retratar. Deixa eu dar 2 passos para trás e usar outro termo. Serve de peça, chave. Lá vou eu usar a chave de novo. Um ajuda a entender o outro. Né? A maldição de Jesus, o ato de Jesus amaldiçoar a figueira nos ajuda a entender o que ele está fazendo no templo. E o resultado, o que acontece de fato com a figueira, logo após as ações de Jesus no templo, nos ajudam também a entender o que Jesus quis fazer no templo e vice-versa. Né? Sim. Uma história todas essas coisas. Luz a outra. Exato, obrigado. Vamos mudar a metáfora de chave para luz, que eu acho que é melhor, né? A gente fica todo mundo mais iluminado aqui. Eu acho que isso tem implicações terríveis, né? Enormes, gigantescas para a maneira como a gente faz teologia, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para a gente encerrar esse episódio, mas antes disso, tem alguém aqui muito especial, muito querida por todos, que quer tá trazendo um recado aqui. Vamos abrir o microfone para o Ziel. Fala aí, Ziel. Fala, Bernardo. Fala, Estevão. Tudo bem? Ei, tudo jóia. Muito legal poder ouvir vocês e acompanhar vocês nessas reflexões tão profundas que vocês fazem. São 2 cabeças privilegiadas e 2 corações generosos. Muito obrigado por compartilhar conosco. Pessoal, aqui quem fala é Ziel Machado. Eu tenho a alegria de servir junto com o Estevão e com o Bernardo no seminário. E eu gostaria de sugerir para vocês 2 livros relacionados ao nosso contexto. Eu fiquei bem impressionado com uma frase do Segundo Galileia, num livro bem antigo chamado Contemplação e Engajamento, onde ele define a contemplativo da seguinte forma: contemplativo é aquele que tem uma experiência de Deus e que sabe encontrá-lo na história, nos eventos, na política, nos irmãos e de forma especial através da oração. Eu gostaria de sugerir para vocês hoje 2 livros que nos ajudam a pensar o desafio desse novo mundo. O primeiro livro não é de uma autora cristã, é uma jornalista chamada Eliane Brum,
E ela acabou de lançar o livro chamado Brasil, o Construtor de Ruínas, que ela faz uma análise do contexto da realidade brasileira dos últimos tempos. Então, vale a pena considerar. Eliane Brum, Brasil, Construtor de Ruínas, e a editora desse livro é a editora Arquipélago Editorial. O outro livro que eu gostaria de sugerir para vocês é um livro de um rabino que eu gosto muito de ler, o rabino Jonathan Sacks. A editora Sefer, o livro é Para Curar um Mundo Fraturado, onde ele discute a questão da ética da responsabilidade. Esse mundo pós-pandemia é um mundo que traz algumas fraturas bastante significativas. E ele, a partir da sua sabedoria judaica, nos ajuda a olhar para o mundo trabalhando essa questão da ética da responsabilidade. Então, o livro é Para Curar um Mundo Fraturado, editora Sefer. O autor é o rabino Jonathan Sacks. Queria também aproveitar a oportunidade para convidar os nossos ouvintes, sobretudo os pastores que já estão há algum tempo na estrada, que gostariam de ter uma oportunidade de refletir um pouco sobre a sua prática ministerial e avaliar um pouco os desafios futuros como igreja e também para o seu pastorado. Então, o nosso seminário oferece um excelente programa para essa experiência de revisão ministerial e aprofundamento da vocação, que é o doutorado em ministério. Vale a pena você conhecer o nosso programa de doutorado em ministério, conversar com a gente, fazer uma visita ou entrar em contato e ver como esse curso pode ajudá-lo na sua revisão ministerial, no aprofundamento da sua vocação, considerando os anos futuros de ministério e os desafios que nós temos adiante. Uma grande alegria poder falar com vocês, uma grande alegria poder ouvir vocês. Deus abençoe a todos, um grande abraço e boa continuação de podcast. Abração. Valeu. Muito bom sempre ter o Ziel aqui conosco durante esse tempinho aí. Então, quais são as implicações para a teologia de modo mais amplo, né? Isso tudo que a gente está falando, eu acho que informa, né, de uma maneira bastante significativa a maneira como a gente deve fazer teologia a partir dos evangelhos, né? O que a pluralidade de retratos de Jesus tem a nos dizer sobre isso, Estevam? Eu vou deixar para você fazer as observações finais aí nesse sentido. Ok, eu acho que eu vou ser bem breve aqui, mais ou menos sintetizar aquilo que a gente conversou. Primeiro, ressaltando esse aspecto da pessoa extraordinária que foi Jesus e que continua sendo, mas o retrato dele nos evangelhos apresenta, né? E que não cabe num relato único e que não teria como colocar num documento somente, né? Eu acho que os evangelhos são testemunhas da pessoa de Jesus e daquilo que ele traz. Tem uma música, o pessoal que é mais ou menos da mesma quilometragem que eu tenho agora, deve lembrar uma música dos Vencedores por Cristo, que o meu querido amigo Carlos Oswaldo Pinto traduziu do inglês. Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie já se disse até. É assim que a música começa. E tem essa ideia, assim, essa noção de, puxa, onde é que eu enquadro essa pessoa, né? Como eu qualifico, em que escaninho eu coloco Jesus? Eu acho que os evangelhos revelam exatamente esse desconforto, essa impossibilidade de você categorizar Jesus. Nem os judeus conseguiram fazer isso, e nem mesmo a igreja conseguiu plenamente e adequadamente colocar isso de uma maneira mais satisfatória. E nós temos aí muita coisa que é dita sobre Jesus nos evangelhos e na continuação do Novo Testamento também, obviamente. Então esse aspecto eu acho que deveria estar acima de qualquer suspeita, né? Essa percepção de que nós precisamos dos evangelhos para entendermos um pouco melhor a pessoa de Jesus, e mesmo assim isso é apenas uma parte
daquilo que ele representa de fato. Um segundo aspecto que eu acho que é importante ressaltarmos aqui é que quando nós tratamos de 4 evangelhos e 3 que têm uma perspectiva em comum sobre o ministério de Jesus, nós não estamos falando de concorrência entre si, mas de complementação. Eu acho que isso é importante frisar no final do nosso episódio aqui. Eles não estão concorrendo, um rivalizando contra o outro. Eles estão complementando um ao outro, trabalhando a coisa da maneira mais ampla possível. Eu assisti uma vez um filme que era um monólogo um monólogo de um ator que está representando João, o evangelista, na ilha de Patmos, isolado na ilha de Patmos. E ele narra assim, olha, puxa, tem um pessoal aí que me conhece que diz assim, por que você não escreve o evangelho? Mas eu pensei, por que eu vou escrever mais um evangelho? Já tem Mateus, Marcos e Lucas, que eu vou escrever mais o quê? Mas aí ele começa a conversar assim consigo mesmo, falando sobre os episódios junto com Jesus e tal, né? E como as coisas foram acontecendo, e 1h30 depois ele diz, olha, quer saber de uma coisa? Eu acho que até que dá para escrever mais um evangelho, sim. Quer dizer, isso aí, obviamente é uma ficção, mas dá muito claramente essa percepção de que nós não temos evangelhos concorrentes entre si, tentando dizer, eu tenho razão, eu conto a história correta, o outro não. Não, eles estão simplesmente complementando o quadro, que é praticamente inesgotável daquilo que representa Jesus no fato de ter o Filho de Deus vindo ao mundo e se tornado como um de nós e, nesse processo todo, trazer a redenção para todos nós. É isso. Maravilha. Maravilha, muito bom. Então, com isso, a gente encerra esse episódio de número 5 do podcast aqui do seminário, mas é o segundo dentro dessa temática da interpretação dos evangelhos. Então, no episódio que vem, no próximo, nós trabalharemos então alguns exemplos de como ler os evangelhos a partir de tudo isso que a gente discutiu até aqui. Então, fiquem antenados, não percam e até lá. Um abraço a todos. Podcast Seminário Servo de Cristo. Um bate-papo com Estevan Kirchner e Bernardo Shaw. Produção DBcast.